Imagina só, acordar no escuro total, sem ter a menor ideia de quem você é. É exatamente assim que começa a jornada em Maze Runner. E hoje a gente vai mergulhar nos primeiros momentos dessa história, bem pelos olhos do protagonista que está tentando entender esse mundo novo, sem nem saber o próprio nome direito. O ponto de partida aqui não é um quarto, nenhuma rua, mas o interior de uma caixa de metal escura que não para de se mexer. A primeira sensação é de confusão total, de medo, um despertar bem abrupto para uma realidade, sim, claustrofóbica e nada amigável. Essa experiência inicial é toda sensorial. É uma luta interna para tentar entender o que está acontecendo só com o som do metal rangendo, o movimento brusco e um cheiro de óleo queimado no ar. Não tem nenhuma informação, sabe? Só sensação pura e crua. E é aqui que o mistério fica sério. A mente dele ainda guarda umas coisas sobre o mundo, tipo como a neve é, o som de uma cidade grande. Mas e ele? Quem ele é? Isso foi apagado. Pais, amigos, até o sobrenome. Sumiu tudo. Essa perda de memória não é só um quebra-cabeça. É como se tivessem deletado a identidade dele. Só sobrou um nome: Thomas. Depois de mais ou menos meia hora subindo sem parar, a caixa dá aquele solavanco e para. O barulho acaba e o silêncio que vem depois, nossa, é quase pior. O medo, que tinha virado uma curiosidade, volta com tudo. E aí ele começa a socar as paredes e a gritar por ajuda naquele vazio. E então, alguma coisa muda. Um barulho lá em cima. E uma linha de luz aparece. O teto começa a se abrir e a escuridão vai embora. Olhando para cima, o Thomas não vê ninguém para salvar ele, mas sim as silhuetas de outros garotos olhando para baixo, direto para ele. A transição daquela caixa apertada para o mundo aqui fora dá início a um mistério ainda maior. O que espera por ele do lado de fora é tão ou mais confuso do que a escuridão que ele acabou de deixar para trás. Quando puxam ele para cima, ele se vê num lugar aberto, com uns 50 outros garotos em volta. Mas o que domina a paisagem, o que realmente choca, são os muros. 4 paredes enormes de pedra cinza, com mais de 30 metros de altura, formando um quadrado perfeito em volta de todo mundo. Essas são as primeiras palavras de boas-vindas e elas já mostram o quão estranho é esse lugar. O uso da gíria trolha já define ele na hora como um novato, alguém de fora, numa sociedade que tem as suas próprias regras e até um idioma próprio. Para entender esse mundo, primeiro a gente precisa aprender a língua deles. Os garotos criaram um vocabulário só deles, que define não só o dia a dia, mas também quem manda em quem e os perigos que eles enfrentam. Essa é a primeira e a palavra mais importante para o Thomas agora. Ele não é mais só o Thomas, ele é o Fedélio, o novato. Um rótulo que já coloca ele lá na base da pirâmide social. Essa é a gíria mais versátil deles. Pode ser um xingamento, um jeito de chamar um amigo, tudo depende do tom de voz. E isso mostra o quão fechada é essa comunidade, né? Um grupo que criou a própria cultura para conseguir sobreviver. E aqui, a gente já é apresentado uma ameaça bem real e aterrorizante. Os verdugos são o perigo que se esconde além dos muros, a razão pela qual todo mundo na clareira tem tanto, mas tanto medo da noite. Apesar de toda a bagunça da chegada dele, o Thomas logo percebe que existe uma ordem nesse lugar. Não é só um grupo de sobreviventes, é uma sociedade que foi construída do zero. A organização da clareira mostra como eles se adaptaram para sobreviver. É tipo um pequeno exemplo de como a humanidade reconstrói a civilização quando está sob pressão. Cada área tem uma função clara, o que indica um sistema que já existe há um bom tempo, com regras e responsabilidades. E aqui a gente conhece o líder, o Albi, e a filosofia de liderança dele é bem dura e direta. Ele não oferece nenhum conforto, pelo contrário, ele já estabelece a regra fundamental da clareira. O medo é essencial para sobreviver. Quem não sente medo é visto como perigoso. O Thomas, logo de cara, já encontra duas figuras de autoridade bem diferentes. O Albi lidera na base da intimidação e de regras rígidas. Já o Newt, que é o segundo em comando, parece ser mais empático, sabe? Tenta mediar a situação e acalmar o Fedélio. Essa dinâmica de poder vai ser crucial para o futuro da clareira. Essa pergunta fica ecoando na cabeça do Thomas. Os muros, as regras, a sensação de estar preso, tudo leva a crer que é uma prisão. Mas por qual crime? Sem nenhuma memória, não tem como ele saber o que fez para merecer um lugar desses. O primeiro dia ainda não acabou, e bem quando uma certa calma parece estar se instalando, a verdadeira natureza aterrorizante da clareira se revela. O Neil tá até oferecendo um pingo de tranquilidade, falando que as coisas vão se ajeitar com o tempo, que todo mundo passa por isso. Mas essa calma é quebrada assim num piscar de olhos.
E não é um grito comum. É descrito como um som agudo de arrepiar, um gemido que quase não parece humano. E o mais assustador é de onde ele vem. De dentro da sede, o prédio onde os clarenses dormem, o lugar que deveria ser o mais seguro de todos. A chegada do Thomas já revela que o perigo não está só do lado de fora, no labirinto. Tem alguma coisa terrível acontecendo ali dentro também. E a pergunta que fica, tanto para o Thomas quanto para nós, é: o que de fato está acontecendo neste lugar?